Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do 5º ano. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana 27 e essa é a nossa aula de número 3. Observa aí, pessoal, o nosso calendário. Nós vemos aqui que hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Por que será que aqui no calendário, dia 22 de setembro está em destaque, pessoal? Porque hoje é o início da primavera. Temos vivido dias bastante quentes, mesmo estando em meio ao inverno. Mas agora, oficialmente, estamos na primavera. Seja bem-vinda à primavera, que traga muitas alegrias para nós, certo? Se você tem o hábito de fazer o registro aí no seu caderno, anote aí, 22 de setembro de 2021, hoje é quarta-feira. Vamos trabalhar na aula de hoje conteúdos de língua portuguesa que estão aí no seu livro Aprender Sempre, nas páginas 19 e 20. Na aula de hoje, vamos contemplar os descritores 5, 6 e 14. O descritor 5, ele fala sobre interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, etc. Então, nós vamos precisar hoje do apoio de imagem para interpretar os textos. O descritor 6 fala sobre identificar o tema de um texto. Como a gente faz mesmo para identificar o tema sobre o que aquele texto está falando? E o descritor 14 ou 14 diz: identificar o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações. Então, fala sobre como os sinais de pontuação modificam o sentido das frases e dos textos, certo? Então, para começar nossa aula, já pegue aí o seu livro Aprender Sempre, volume 2, e abre nas páginas 19 e 20. Aí na página 19, nós vemos aula 2, que estamos começando uma nova sequência didática. Então, na aula de hoje, o título é Lendo e refletindo sobre o uso da pontuação. Então, na aula de hoje, nós vamos ler e vamos pensar sobre o uso dos sinais de pontuação. O que vamos aprender? Nesta aula, você irá ler ou lerá uma lenda indígena sobre a formação do céu e irá analisar como os sinais de pontuação foram usados para ajudar na compreensão do texto. Então, nesta sequência didática, estaremos trabalhando com lendas. O que realmente são as lendas? São histórias, criadas por civilizações, por alguns povos, no nosso caso da aula de hoje, pelos indígenas, para explicar a origem das coisas, certo? Então, na aula de hoje, a lenda que nós vamos ler vai explicar a origem do quê? Do céu, como foi formado o céu. Mas antes de fazermos a leitura compartilhada, nós vamos responder essa questão aqui, ó. Você acha que conseguiria ler uma lenda sem os sinais de pontuação? Por quê? Vocês acham que é possível ler um texto sem os sinais de pontuação? O que vocês acham? Aqui a resposta ela é pessoal, porque cada um vai colocar aí. Você acha que você conseguiria ler um texto sem nenhum tipo de sinal de pontuação? Por que você acha? Ou você acha que não conseguiria ler? Responda aí do seu jeitinho. Eu trouxe aqui 3 imagens para a gente pensar um pouquinho. Na primeira imagem, nós temos um cartaz da campanha de vacinação. Gripe é doença séria, vacine-se. De 10 de abril a 31 de maio. Esse cartaz aqui é do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, e foi produzido lá em Minas Gerais. Tem sinais de pontuação nesse cartaz que nós acabamos de ler? Eu não estou vendo, vocês estão vendo? Eu não vi. E essa imagem aqui que eu selecionei, pessoal, vocês conhecem essa imagem aqui, ó, que parece um jogo da velha? Quem disse aí que vê sempre na internet respondeu certinho.
É a famosa hashtag, né? Nós encontramos muito nas redes sociais. E depois aqui nós vemos uma outra imagem que parece o símbolo do infinito, né? Nessa imagem aqui, vamos ler. Encontrar o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos e me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Tem fim, pessoal, essa leitura? Não, porque não tem nenhum sinal de pontuação. Nós vimos nas sequências didáticas anteriores, nós vimos vários poemas, né, do Sérgio Caparelli e também de outros autores, que eles trabalham com esses poemas visuais, ou seja, que você vai enxergar uma imagem e, ao mesmo tempo, vai enxergar um texto. E aí, pessoal? Nenhum desses 3 tipos de texto que eu mostrei para vocês, nenhum deles tem sinais de pontuação. E aí, vocês acham que realmente todos os tipos de texto precisam ter sinais de pontuação? A resposta é não, porque diferentes tipos de textos podem seguir ou não as regras de pontuação. Aqui eu tenho um texto publicitário, aqui eu tenho um texto poético e aqui eu tenho um texto digital, que é a hashtag. Vocês sabem para que serve esse símbolozinho? Agora que, principalmente, que nós estamos, né, utilizando muito a internet, nós vemos nas redes sociais esse sinalzinho aí do jogo da velha. Esse sinalzinho, ele é usado sempre quando a gente vai falar algum assunto que está em alta, que todo mundo está falando sobre ele. Aí a gente coloca hashtag e coloca lá o assunto do momento, né? Mas toda vez que a gente usa esse sinalzinho aqui, o que acontece com as palavras que estão escritas depois desse sinalzinho? Todos os sinais de pontuação desaparecem. É isso que acontece. Por que isso acontece? Porque a linguagem usada na internet, ela precisa ser o quê? Muito rápida, muito ágil. Então, o que a internet faz? Ela precisa rastrear vários comentários de outras pessoas que usaram essa mesma hashtag. E se tiver algum sinalzinho de pontuação, isso vai dificultar todo o processo. Então, é muito importante a gente só usar esse sinalzinho aqui, ó, somente quando nós vamos, né, fazer alguma publicação e usar ali um tema que está sendo muito falado, muito divulgado no momento, certo? Então, pessoal, nós vimos 3 tipos de texto aqui, agora, que não necessitaram de sinais de pontuação. Então, é possível ler um texto sem utilizar os sinais de pontuação? Sim, vai depender da funcionalidade do texto, certo? Aí tem uma outra questão aqui, ainda na página 19, né? Que é a questão número 2, que diz assim: você lerá uma lenda indígena chamada História do Céu. Com esse título, olha o descritor lá que fala sobre identificar o tema de um texto, que é o descritor 6. Com esse título, você imagina que o texto deverá tratar do quê? História do céu. Também é uma resposta pessoal. Mas é óbvio, né, pessoal? Só olhando o título, nós sabemos que o assunto é o quê? É a história do céu, do surgimento do céu, certo? Aqui na página 20, nós temos o texto. Eu vou fazer a leitura juntamente com vocês e depois eu vou pedir para vocês sublinharem todos os sinais de pontuação do texto. Eu dividi o texto em 2 partes para ficar o quê? Maior o tamanho da letra e facilitar a leitura em casa, certo? Então, vamos começar? História do céu, lenda indígena. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele se fechava imediatamente. Eles batiam de novo,
abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Então, desistiram de derrubar. Vamos deixar, não estamos conseguindo cortar o céu. E foi assim. Assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. E aí aqui nós temos o que? A fonte do texto, de onde ele foi retirado. E aí, pessoal? Essa é uma lenda de origem indígena. Então, essa lenda fala sobre o momento que quiseram derrubar o céu. Na questão 3, pede para que vocês releiam o texto em silêncio. Agora, usando o quê? Uma caneta marca-texto ou um lápis de cor. E destaque os sinais de pontuação, certo? Vou colocar um tempinho aqui para vocês. Se você não terminou a leitura, não tem problema. Agora a professora Juscelia vai marcar juntinho com você todos os sinais de pontuação. Quais sinais de pontuação a gente encontrou aqui no primeiro parágrafo? Ó, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, uma vírgula e um ponto final. Agora, no segundo parágrafo, tem um ponto final, uma vírgula, outra vírgula, um ponto final e outro ponto final. Terceiro parágrafo, aqui, ó. O que a gente encontra de sinais de pontuação? Vírgula, ponto final, vírgula e reticências. Pausa aí o seu vídeo e verifica se você marcou todos os sinais direitinho. Continuando agora. Neste parágrafo, tem o quê? 2 pontos, e aqui nós temos o travessão, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto final e ponto final. Aqui já até apareceu a resposta. Quais foram os sinais de pontuação encontrados na lenda? Então, quais os nomes dos sinais de pontuação? Já fomos marcando e já fomos falando os nomes, ó. Os sinais de pontuação empregados no texto são vírgula, 2 pontos, travessão, ponto final, que é o que mais apareceu, ponto de exclamação e reticências, que significa que tem muito mais texto ainda. E por que os sinais de pontuação eles foram usados no texto, pessoal? Por que vocês acham que esses sinais de pontuação foram usados aí no texto? Os sinais de pontuação foram usados para indicar falas, então a fala de alguém, entonações, ou seja, se falou com surpresa, com admiração, que mais? Pausa, que é aquele tempinho que é dado, emoções, se mostrou surpresa, preocupação, intenções, né? Igual as pessoas, elas quiseram o quê? Elas quiseram ir lá e cortar um buraco no céu para ver se elas conseguiam o quê? Cortar o céu, né? E eles não conseguiram. E todos esses sinaizinhos, eles contribuíram para quê, pessoal? Para a construção de sentido do texto na escrita, ou seja, para que a gente conseguisse entender o texto escrito, porque falado é muito mais fácil de entender do que o texto escrito, certo? Registrem aí a resposta da questão número 5. Espero que vocês tenham registrado aí no seu livro todas as respostas. Se você não conseguiu registrar, você volta um pouquinho esta aula, assista novamente e complete as respostas, certo? Lembrando de se inscrever no nosso canal e clicar lá no sininho para receber as notificações das aulas, certo? E eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!